Hoje nós vamos finalizar o estudo sobre honra, né? Vai ser algo bem prático assim, em nome de Jesus. E eu creio também que vai ser algo que vai agregar muito na nossa vida. Na semana passada nós falamos da importância da honra com, primeiramente, os nossos pais. Não, primeiramente Deus, honramos Deus acima de todos e de tudo. A Vera entrou. Nós honramos Deus acima de tudo. Nós honramos os nossos pais. Há uma recompensa para a honra dos nossos pais, que é viver, prolongar a nossa vida nessa terra. Nós honramos as autoridades governamentais. Honramos também as autoridades espirituais. São pessoas que nós não devemos bater de frente, principalmente quando há um erro sobre eles, quando a gente vê, enxerga, mas sim orar por eles, porque nós dependemos também da autoridade dessas pessoas, principalmente as governamentais, né? Querendo ou não, são pessoas que governam o nosso Brasil, mas nós devemos orar para que o Senhor entre com a providência. E isso, a honra aos nossos líderes. Hoje nós vamos falar sobre a honra aos irmãos, aos pequenos, e eu vou falar aqui sobre as recompensas da honra. A honra, ela nos traz recompensa. A gente faz e recebe, é uma reciprocidade da parte de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por este momento aqui na tua presença. Meu Deus, eu abençoo cada mulher que está aqui presente, as que estão para chegar, as que vão também assistir esse estudo posteriormente. Eu peço, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha trazer entendimento à mente e ao coração de cada uma. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda distração. Tudo aquilo que possa tirar o nosso foco e que tudo que nós fazemos, Deus, é para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar aqui, irmãs, sobre, primeiramente, honra aos irmãos, que são as pessoas que estão ao nosso lado, independente seja na igreja ou não, mas são pessoas que estão na igreja também, mas são os nossos irmãos de sangue, são parentes, são pessoas do trabalho. Estes são os nossos irmãos, que nós convivemos, pessoas que nós convivemos com elas diariamente. O texto base... Só um minuto. O texto base para a honra aos irmãos está em Romanos 12 e 10. Não se preocupe, porque depois eu vou mandar todo o mapa mental lá no grupo para vocês estarem acompanhando, tá? Olha, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tá em Romanos 12 e 10. Aqui Paulo, ele não tá falando de honra aos pais, à autoridade e nenhum tipo de honra a pessoas que exercem, né, um posto maior do que nós. Não, ele fala sobre a honra àqueles que estão ao nosso lado. Ou seja, Deus espera que nós venhamos honrar pessoas que ocupam a mesma posição que a gente. Então, e o que significaria honrar essas pessoas, né? Porque talvez a gente não sabe exatamente o que é honra, parece que é uma coisa de outro mundo, mas a honra seria não competir, não diminuir, não ter inveja, misericórdia, né? Que a inveja é uma pequena semente maligna no nosso coração. Às vezes nós sentimos mesmo sem saber, sem perceber. Seria celebrar as conquistas juntamente com os nossos irmãos e reconhecer os dons que Deus lhe deu, tanto os dons quanto talentos. Porque os dons seriam as pessoas que estão na igreja, né, com a gente. Talentos são pessoas que exercem facilidade em certas áreas. E nós ali, como irmãos, devemos honrar eles. Eu gostaria de trazer aqui um exemplo bíblico que é de Jonatas,
honrando Davi. Quem que era Jonatas? Jonatas era simplesmente filho de Saul, rei. Jonatas, ele era herdeiro do trono, ou seja, Saul criou Jonatas implantando nele, não é a cultura, tem outra palavra, mas eu esqueci da palavra, esse pertencimento de que ele seria rei, ele seria posterior a Saul. Imagine Saul, né, sendo coroado, tendo Jonatas pequenininho, e ele cresceu ali, eu não sei quantos anos da vida dele, deve ter sido mais de 20 anos, sempre escutando: você será meu herdeiro, você é o próximo rei, um rei se comporta assim, um rei é o que domina. Ele trazia, ele vivia no meio dessa cultura, né, no meio ali do reinado de Saul. Ele aprendeu sobre isso a vida toda. E de repente chega Davi, fedendo de ovelha, cuidando lá dos bichinhos lá, das ovelhas, pastoreando as ovelhas do pai. Aparentemente não carregava nada aparente, né? Como Samuel diz lá, né, acho que é 1º ou 2º Samuel, ele diz que Deus não vê a aparência como o homem, né? Deus vê o coração. Então Deus já tinha enxergado o coração de Davi, já tinha ungido ele a rei, porém Jonatas se depara com aquilo. E qual que foi a escolha, como eu disse da última vez, a escolha... Tem alguém querendo entrar, peraí. Não. Ô, Adriana, a filha da Daniela Cristina, ela tentou semana passada e ela não conseguiu. Eu tô achando que ela tá tentando da forma errada, não. Porque aqui não tem... Ela mandou mensagem aqui pra mim, que tá tentando de Geisla. Aí, ó, Geisla, pronto. Aceitei. E seja bem-vinda, Geisla. Deu certo dessa vez. É Daniela, eu acho. Eu não tá usando o nome dela, parece. Ah, tá, entendi. Então, Jonatas cresceu nessa cultura, porém, ele se deparou com o quê? Com a notícia de que haveria um rei que não tinha nada a ver com a linhagem de rei. E o que Jonatas decidiu, como eu disse na semana passada? Ele escolheu honrar e respeitar aquilo que Davi carregava. Então, aqui na Bíblia, fala que assim, olha... Jonatas, ele reconheceu o propósito de Deus na vida de Davi, e o que ele fez? Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Isso está em 1 Samuel 18:4. Ou seja, ele abriu mão dos seus próprios interesses e do direito dele, porque até então, né, na mente humana, esse era um direito dele, né, de herdar o trono do pai. Então, ele abriu mão dos seus próprios interesses para honrar aquilo que Deus estava fazendo na vida do outro, que era, no caso, o rei Davi. Isso aí é muito importante, irmãos, porque às vezes a gente acha que é melhor do que o outro, né? Mas dentro daquela pessoa esconde algo de Deus naquele coração. E enganoso é o nosso coração em relação a algumas pessoas. Então, o que é que nós devemos fazer? Honrar os nossos irmãos, respeitar, não querer competir com aquela pessoa, não sentir inveja, que a inveja é um pecado também. Aceitei mais a Dardânia, né, que entrou aqui agora. Então, o que que acontece? Existe uma situação que ela é muito delicada nisso. Por quê? Existem pessoas que a gente não lidar bem. São pessoas que talvez feriu, pessoas que são impossíveis de conviver, são pessoas que andam num caminho totalmente errado, são pessoas que só a misericórdia de Deus. Isso não quer dizer que você tem que estar próximo daquela pessoa, não tem que estar próximo daquela pessoa, mas a honra, ela também tem a ver com o respeito. Não quer dizer que você é contra alguém, ou aquele alguém é contra você e fez alguma coisa contra você, que você tem que ficar, como se diz, né, pela expressão, vomitando coisas em cima daquela pessoa. Não, abençoe em nome de Jesus, a pessoa lá, eu aqui, porque tem gente que tem que ter distância, tem gente que não tem como conviver. Porém, que
Como que a gente resolve essas situações com essas pessoas que são dificílimas de lidar, pessoas que fizeram coisas erradíssimas ou pessoas que cometem erros? Isso tem a ver com os irmãos e também tem a ver com as autoridades. Deus lida com isso. Essa semana eu aprendi uma coisa, irmãs, muito valiosa. Saul, quem que tirou Saul do trono? Foi Deus. Davi tinha o poder de matar Saul, só que ele não quis fazer aquilo porque ele honrava o ungido de Deus. Mas olha para você ver, o que Deus reprova, porque Deus reprovou Saul. Está explícito lá na Bíblia. Deus retirou de Saul o espírito dele por causa de desobediência. Então, o que Deus reprova leva um tempo para Deus remover. Mas o próprio Deus é o próprio Deus que remove. Nesse contexto, Deus reprovou Saul, mas ele ficou muitos anos ainda ocupando o trono. Justamente também que eu entendo que era para testar o coração de Davi, porque Davi ele teve muita oportunidade de matar ele, não quis matar. Ele poderia ter feito isso e com todo direito, né, por aquilo que ele sofria, que era perseguições. Vamos dizer assim que seria legítima defesa. Mas o próprio Deus, ele reprovou Saul, mas levou um tempo para Deus remover e Deus removeu Saul. E aquilo que o Senhor aprova, ele mesmo estabelece. Então tá nas mãos do Senhor, seja o que a pessoa faz, o que a pessoa apronta, o que a pessoa manifesta a respeito principalmente da nossa vida, ou a respeito do cotidiano onde a gente vive, o próprio Deus se dá conta a respeito disso. E eu achei isso muito forte, irmãos. Tá na mão do Senhor, é o Senhor que dá conta. Você entrega na mão de Deus e Deus faz o melhor. Não suje as suas mãos, a sua honra, não suje a sua dignidade. Peraí, tem o microfone ligado aqui. Não suje a sua dignidade com alguém que com qualquer pessoa. Deixe que Deus faça isso por você, para você não perder as suas recompensas. Vamos falar agora sobre a honra aos pequenos. Texto base é: e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como essa, a mim me recebe. Está em Mateus 18:5. Porque na cultura daquela época, as crianças elas tinham pouca importância social. Então, creio que Jesus fez aquilo para trazer para a gente também um exemplo. Deus pegou aquilo que era importante, Jesus pegou aquilo que era importante diante da cultura, e tinha os discípulos, né, que repreendiam as crianças que queriam vir até Jesus, e Jesus pegava aquelas crianças, colocava no colo. Ou seja, Jesus não fazia acepção de pessoas. Então, a honra aos pequenos seria: Jesus estava ensinando naquele tempo que ele valorizava os pequenos, para a gente também não valorizar só aqueles que são grandes, devemos valorizar os pequenos. E esse exemplo de Jesus, Jesus, ele parava para ouvir as crianças, ele tocava os leprosos, que eram pessoas desprezadas. Jesus também conversava com pessoas rejeitadas, e Jesus valorizava aqueles que ninguém valorizava. A Bíblia está cheio desse exemplo. É como eu falei, é lógico que a gente tem que usar um discernimento, mas não são todas as pessoas que a gente precisa chegar. Lógico que o Espírito nos direciona, mas nós não devemos desfazer de ninguém. Seja um leproso, como a Bíblia fala, seja como um rejeitado, porque aquela pessoa pode carregar um tesouro de Deus dentro do coração, assim como Davi carregava. Ele não aparentava, ele não carregava uma coroa, ele não fazia parte de uma família real, mas ele era o homem segundo o coração de Deus, e Deus uma hora levantou ele. Então, às vezes nós pensamos que honrar seria só apenas pastor, líder, autoridade. Só que a Bíblia também nos ensina
que a honra deveria também ser a ouvir uma criança com atenção. Os nossos filhos, viu, gente? Em nome de Jesus, eles precisam, quando um filho repete principalmente 2 ou 3 palavras, preste atenção nas palavras dos seus filhos. Os idosos com respeito, nós devemos valorizar alguém que é simples e respeitar pessoas que não têm posição ou influência. Olha para você ver o que Jesus fala. Sempre que o fizestes a um destes meus pequenos, são os pequenos de Deus, os meus pequeninos, vou ler de novo. Sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, olha para você ver, Jesus chama de pequeninos irmãos, a mim o fizestes, está em Mateus 25, 40. Então, quando a gente trata alguém com dignidade, nós estamos honrando o próprio Cristo, nós honramos o próprio Jesus. Então, irmãs, é muito fácil, né, a gente honrar aquele que está em cima do altar, aquele que está se destacando em todas as áreas, mas nós devemos prestar atenção sobre isso. Eu vou falar só sobre isso em relação a isso, eu vou mandar direitinho lá no grupo, porque eu tô com medo do horário, nós passamos bem do horário, tá? E agora eu vou falar sobre a recompensa da honra, essa é a melhor parte, né, glória a Deus, aleluia. Olha, as recompensas da honra, eu vou ler para vocês aqui, olha. Honra atrai a honra de Deus. Isso aí para mim é o mais importante. A honra atrai a honra de Deus. Tá escrito assim, 1 Samuel 2:30. Aos que me honrarem, honrarei. Eu falei na semana passada que Deus não precisa disso. Deus não precisa da nossa adoração. Ele tem anjos no céu que adoram a Ele. Ele criou os anjos para adorar o Senhor. Então, Deus não precisa da nossa adoração, Ele não precisa da nossa honra, porém, Ele é um Pai tão bondoso que o interesse dele é de nos abençoar. Então, ele nos dá a oportunidade de nós recebermos presentes das mãos de Deus, do próprio Deus. Então, ele disse, aqueles que me honrarem, eu os honrarei. Imagine, irmãs, sendo honradas pelo próprio Deus. Isso aí é grandioso. O que nós entregamos a Deus como honra é isso aqui, ó, diante daquilo que Ele nos entrega de volta. Então, quando nós honramos a Deus, Ele mesmo nos decide honrar. Então, aqui, olha, eu vou dar alguns exemplos sobre a honra a Deus. Davi, ele honrou Saul durante anos, e quando chegou o tempo certo, Deus o colocou no trono, ou seja, Davi, ele obedeceu uma ordem de Deus, ele honrou um profeta, um ungido do Senhor, aliás, e no momento certo Deus colocou Davi no trono, sem muito esforço. Isso aconteceu. Eu falo esforço porque na hora que Deus, o de repente de Deus, irmãs, ele é poderoso. Deus chega de uma forma avassaladora na nossa vida. Esse é o de repente de Deus. Nós caminhamos, nós fazemos, nós obedecemos, nós buscamos, mas quando Deus chega, Ele chega de verdade. E Ele transforma estruturas na nossa vida. Segundo, a honra, ela abre portas. O texto para isso é Mateus 10:41. Quem recebe um profeta Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Devemos honrar aqueles que têm honra, né? Jesus, ele está ensinando aqui que a forma como tratamos alguém com influência, aquilo que recebemos, tem a ver com aquilo que aquela pessoa carrega. Talvez você já ouviu muito falar assim, eu honro a unção que fulano carrega. Isso, irmãs, é verdade. Por exemplo, se eu busco o dom da cura,
eu devo honrar as pessoas que carregam aquele dom, aquela unção de cura. Eu não devo concordar com tudo, de jeito nenhum. Mas se aquela pessoa é um homem, uma mulher de Deus, eu devo orar por aquela pessoa. Eu devo respeitar aquela pessoa. Eu devo buscar os caminhos que aquela pessoa trilhou para chegar até ali, né? É como Elias e Eliseu. Ele andou atrás de Elias até receber porção dobrada. Ele honrou, respeitou e ficou ali, ó, grudadinho nele o tempo todo, honrando, estando nos mesmos locais, passando as mesmas provas. Mas quando o Senhor recolheu, o que aconteceu? A capa de Elias caiu sobre Eliseu e ele recebeu a unção dobrada, porção dobrada daquilo que ele fazia. E tem um versículo na Bíblia, eu não anotei aqui, mas eu vou mandar lá para vocês, que é da mulher sunamita. Ela preparou um quarto para Eliseu. Acabei de falar de Eliseu, né? Ela preparou um quarto para Eliseu na casa dela. Ela gastou dinheiro que tinha para preparar um quarto para um profeta. E o que ela recebeu em troca? Um filho. Ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. Deus deu ela um filho através da honra a um profeta. E ainda aquele filho, ele chegou a falecer, mas esse próprio profeta foi lá e ressuscitou, devolveu a vida ao filho. O que Deus entrega para a gente, irmãs, nunca é menos do que aquilo que a gente dá. A terceira é a honra prolonga dias, como eu falei na semana passada. Só um minuto, tem gente chegando. Como eu disse na semana passada, que está em Êxodo 20:12, que é um dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Falei sobre isso semana passada. Honrar pai e mãe, mais uma vez, irmãs, a honra, ela é muito diferente de concordância. Às vezes você não vai concordar com seu pai, não vai concordar com sua mãe, se é vivo, né? Não vai concordar com sua mãe, não vai concordar com seus avós. Às vezes vive uma vida totalmente diferente daquilo que o Senhor estabeleceu. Porém, ficar julgando na cara dos pais o passado dele é uma desonra terrível. Então, nós devemos honrar os nossos pais, mesmo não estando em concordância. Pai e mãe, bença, eu te honro e te respeito, mas eu não passo daqui eu não vou mais, porque a minha conduta é outra. Eu não preciso viver aquilo que o Senhor quer que eu viva, mas abençoe eles em nome de Jesus. Nunca fale mal dos seus pais e nunca jogue o passado na cara dos seus pais. O terceiro é a honra gera favor. O texto base é Provérbios 3 e 4, que diz assim, ó: então acharás favor e boa compreensão diante de Deus e dos homens. A honra, ela gera boa reputação. As pessoas são bem vistas quando ela honra as pessoas, porque até a forma de tratar as outras pessoas é diferente de uma pessoa desrespeitosa. Isso aí é nítido aos nossos olhos, né? Se você honrar alguém, você não vai ficar tacando o dedo na cara, falando mais alto, essas coisas assim. Então, isso gera uma autoridade na vida de quem sabe conversar com o outro, sabe respeitar o outro, sabe entrar e sair de lugares sem se corromper, sem se escandalizar. Ou também são pessoas que têm uma posição de não entrar em certos lugares. Por quê? Por causa de respeito e a honra a Deus, que é o primeiro que a gente não deve esquecer. Vamos lá para mais um. Honra produz exaltação. Não é a gente que se exalta. Não somos nós que subimos os degraus para aparecer, né? Mas olha, o texto sobre a honra produz exaltação é 1 Pedro
5 e 6. Humilhai-vos, é você que se humilha, não é deixar os outros te humilharem. Você que se humilha, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quem honra, aprende humildade. Então, quem honra ao Senhor, aprende a ser humilde. Humilhai-vos. É nós que devemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. E no tempo certo, Ele nos exalta. É como se nós vivêssemos num esconderijo. Nós vamos viver num esconderijo, em humilhação ao Senhor, em redenção ao Senhor, sempre dizendo: Pai, eu estou aqui, me usa. Às vezes Deus vai te levar na casa do oleiro, e é lá que o vaso ele quebra, o Senhor amassa, ele faz de novo, e ele vê se tá tudo certinho, se o óleo não vai vazar dentro do vaso, se é um vaso que vai comportar o óleo, né, da unção do Senhor, e tanto tudo certo, o Senhor ele te enche, ele te exalta, é o Senhor que te eleva, mas para isso nós devemos viver nesse esconderijo do Senhor. Glória a Deus por isso, viu? Amém. Deus é muito poderoso, grandioso aí, viu? Glória a Deus. Sexto, a honra gera herança para as próximas gerações. Isso tem a ver com legado. A honra, ela produz legado, na verdade. Salmos 112, versículo 1 e 2, está dizendo assim, ó: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. A sua descendência será poderosa na terra. Quem teme ao Senhor traz o direito de ser poderoso na terra aos nossos filhos. Esse é o temor ao Senhor. Temer ao Senhor é respeitar e andar segundo os mandamentos de Deus. Como eu disse, eu acho que aqui uma coisa até segue outra, né? Humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, está ali sempre em prontidão, sabe? Eu não lembro da palavra, mas é isso, né? Estando em humildade, né? Diante do Senhor, e o temor ao Senhor traz para a nossa descendência poder, traz poder para os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos, que o Senhor alcança até a 4ª geração. A honra, ela gera intimidade com Deus. O texto está em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. A honra, ela é a obediência ao Senhor, como eu já disse, né? E a obediência, ela produz intimidade com Deus. Você se torna amigo de Deus quando você obedece ao Senhor. Porque para obedecer ao Senhor, você tem que conhecê-lo. E como que a gente conhece a Deus? Através da palavra, através de estudos, mas principalmente a palavra. Principalmente ir na Bíblia e meditando naquilo que o Senhor deixou para a gente como um manual de vida. E o último, que é a honra, quem honra, né, recebe recompensa eterna. O texto está em Colossenses 3, 23, 24, que diz assim, ó: sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Existe recompensa nessa vida. Já falei sobre todas elas. Porém, existe também uma recompensa eterna. E esse é o nosso alvo. Essa é a nossa corrida. Nós corremos em direção a isso, a recompensa da eternidade. Nós chegaremos no céu, irmãs, em nome de Jesus. Todas nós chegaremos lá, porém cada uma terá a sua recompensa no céu. E a recompensa tem a ver com aquilo que nós fazemos aqui. Como eu falei, Deus ele não precisa que nós sejamos
adore ele, né? Aquela coisa toda que a gente, quando a gente se volta para Deus, Deus não precisa disso. Ele é ele, né? Ele é o grande eu sou. Ele não precisa, mas ele é interessado em encontrarmos com ele lá no céu e ele dizer para você: você foi um servo bom, essa é a sua recompensa. Você lembra daquele tempo que você passou lá na terra e sofreu e passou o que passou? Valeu a pena, minha filha. Aqui está a sua recompensa. Então o Senhor, ele te reconhecerá e reconhecerá tudo aquilo que você faz e principalmente não recebe honra das pessoas aqui na terra. O Senhor, ele nos recompensa porque ele vê tudo que a gente faz de bom e de ruim. E aquilo que é bom, as outras pessoas não precisam reconhecer, mas o Senhor é quem reconhece. Então, eu vou trazer aqui um resumo, que é, primeiro, a honra de Deus, que nós recebemos a honra de Deus. Nós recebemos portas abertas, nós recebemos favor diante de Deus e dos homens, nós recebemos exaltação no tempo certo, glória a Deus, recebemos promessas para a nossa família, nós recebemos intimidade com Deus e nós recebemos recompensa eterna. Tudo isso se nós honrarmos, né? Como eu fiz lá no estudo, se nós praticarmos o princípio da honra. A honra, ela é uma semente. Talvez você não veja o fruto imediatamente, mas Deus garante que toda honra plantada produzirá uma colheita no tempo certo. E às vezes, irmã, muitos querem colher onde nem plantou. Então, se nós queremos colher esses frutos, essas recompensas, nós devemos começar a plantar desde já, sem perder tempo e sem mimimi demais. É começar a praticar aquilo que nós ouvimos, sem tentar entender se está certo ou se não está certo, ou se precisa ou se não precisa. Amém? Amém, né, irmãs? Eu tentei correr, eu não sei quanto tempo, acho que a gente já passou de 30 minutos, né? Deus que deu uns 30 minutos, eu acho. Deu quanto tempo? Eu não olhei o horário. Mas eu tô achando que deu 30 minutos mesmo. Vamos orar pra gente não passar muito do tempo. Na semana que vem, nós vamos entrar no tempo certinho. Eu vou estar... nós vamos pedir direção ao Senhor. Eu creio que a Sandra vai estar ministrando aqui. Aí eu vou ficar já só aceitando as pessoas aqui. Vai ficar um pouco mais fácil. A gente vai consertando isso. Eu tentei gravar. Na hora que eu desligar o telefone, Senhor, Deus abençoe que dá certo, em nome de Jesus. Que aí eu vou mandar o link da gravação lá no grupo, né? Para quem quiser estar assistindo. Eu gostaria, irmãs, de trazer vocês para um momento de oração. E se alguém quiser falar alguma coisa depois, eu vou abrir aqui um espaço, tá bom? Mas eu gostaria, essa semana eu não vou trazer uma tarefa durante a semana. Eu vou executar essa tarefa aqui, junto com vocês. Eu quero que vocês fechem seus olhos aí, respire fundo, mas pense em alguém que você precisa ou liberar um perdão, ou alguém que você precisa abençoar. Assim como eu disse aqui, né? Honrar os irmãos, honrar os pequenos. Talvez tenha alguém que é um dos irmãos ou é um dos pequenos, ou exerce alguma autoridade sobre a nossa vida, mas nós desfazemos daquela pessoa e não nos levantamos em momento nenhum para desejar o bem para aquela pessoa. E existem pessoas que nos feriram, e nós precisamos liberar o nosso coração em relação àquela pessoa. O perdão e a honra são escolhas inteligentes, porque através disso nós recebemos, não do homem, mas da mão de Deus, as recompensas, os galardões. Então, irmãs, imagina aí agora, em nome de Jesus,
Podem desligar os microfones, eu creio que não tem nenhum ligado. Então ninguém vai ouvir nada, nada, nada. Mas diga com a sua boca assim, olha, o nome da pessoa e fala assim, olha, fulano, eu te perdoo em nome de Jesus e te abençoo. Ou se não, se for uma pessoa que você tem que, se você não tiver ninguém para perdoar, mas tiver que desejar o bem para aquela pessoa, para que você já entre já, né, nesse ensinamento sobre a honra, deseje o bem para alguém que parece pequeno, que parece um dos rejeitados, ou alguém que você desdenhou a vida toda. Tem gente que o coração até trinca para poder falar assim, Deus abençoa a fulano ou fulano, mas faça isso em nome de Jesus, tá? E nesse tempo eu vou estar em intercessão aqui por vocês, vocês podem dizer isso. Fulano, eu te perdoo, ou então, Senhor, abençoe fulano de tal, que prospere os caminhos. É uma questão de 1 minutinho só. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Ti agora esse momento e peço, Senhor Espírito Santo, esteja presente na casa de cada mulher. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos agora, meu Pai, proferindo um ato de honra e de perdão, pois nós sabemos que maior é o Senhor e o galardão, meu Deus, o reconhecimento vem das Tuas mãos. Deus, nós não podemos perder mais tempo com os ensinamentos que nós temos. Nós aprendemos e devemos praticar de imediato, porque essa é a nossa corrida, essa é a nossa busca, é a coroa da vida eterna, é aquilo que o Senhor tem a nos entregar quando chegarmos no céu. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, alcance o coração dessas mulheres, ajude elas, meu Pai, naquilo que elas têm que fazer, e desde já eu abençoo a vida de cada pessoa que o nome foi citado através da boca dessas mulheres. Eu entro em concordância agora, abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus, e que através desse perdão que foi liberado, venha alcançar famílias e gerações. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos na autoridade que há no teu nome. Amém? Deu tempo aí, irmãs? Amém, deu. Amém. Glória a Deus. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero um minutinho só. Oi, irmãs, boa noite, a paz do Senhor. Irmãos, para que nós podemos ter resultados, como a Ramayane disse aí, ó, nós aprendemos, mas vamos em unidade, pode ir lá no grupo mesmo, se você fizer um desses, ou seja, do amor, princípios colocando o amor, ou a honra, pode ir lá no grupo e colocar, olha, hoje aconteceu isso, eu honrei fulano. Você pode honrar com seu respeito, você pode honrar com um presente, você pode honrar com uma oração, você pode honrar. Eu conheço uma irmãzinha que ela fala que não vai para a igreja de jeito nenhum sem levar alguma coisa para o pastor dela. Ela fala, meu pastorzinho, se eu chegar lá sem nada para ele, me dá uma sensação que o coração dele vai ficar triste. E ela falou que procura uma coisa e já passa o dia pensando no pastor. Só isso traz uma conexão entre ela e o pastor. Amém, verdade. Então, a honra, irmãos, tem vários jeitos. A honra, ela é uma chave que abre uma porta que o conhecimento não abre, o estudo não abre, a força não abre. A honra praticada, automaticamente, ela abre uma porta que você está esperando há anos. Tá? Vamos colocar em prática, fazer igual nós estamos fazendo e vamos correr e colocar lá no grupo, tá? A honra é uma semente. Uma vez praticada, ela vai nascer, crescer e dar frutos. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Estão todas bem aí, em nome de Jesus. Então, irmãs, na semana que vem, a gente vai estar aqui de volta, em nome do Senhor Jesus. Convide alguém se está sendo útil para você. Eu creio que vai ser útil para outras pessoas também. Mande o link para outras irmãs. Semana que vem nós vamos estar entrando no horário certinho, em nome de Jesus. E pratiquem sim a palavra do Senhor
aí na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, pois é Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até semana que vem. A gente se vê no grupo durante a semana. Amém? Deus abençoe.